O estalo seco cortou o silêncio do quarto de hospital. Foi um tapa rápido, covarde, dado com a força da raiva e da ganância. Marcelo, o filho milionário, havia levantado a mão contra a própria mãe, que permanecia em coma, frágil e inconsciente. Ela não podia se defender, não podia abrir os olhos, não podia sequer reclamar. Só o som frio dos aparelhos testemunhava aquele momento impensável. Mas Marcelo não estava sozinho. Alguém viu. Uma presença discreta presenciou cada detalhe daquela cena de violência contra uma mulher indefesa. O que ele jamais imaginava era que esse gesto seria o ponto de virada em sua vida e que a justiça encontraria uma forma de alcançá-lo. Antes de entender como se chegou a esse dia, é preciso conhecer a história de Dona Helena. Porque, por trás daquela mulher silenciosa em um leito de hospital, havia uma vida inteira marcada por humildade, coragem e amor incondicional. Helena nasceu no interior de Minas Gerais, em uma pequena casa de barro. Sua infância foi marcada pela pobreza. A mãe lavava roupas para fora. O pai fazia bicos de roça. Ainda menina, ajudava a carregar trouxas de roupa até o rio, com os pés descalços na terra batida e o corpo miúdo acostumado ao esforço. Apesar da dureza da vida, havia nela um brilho raro. Os vizinhos diziam que Helena tinha um coração maior que o mundo. Mesmo quando não tinha muito, encontrava uma maneira de dividir o pouco. Foi essa simplicidade que chamou a atenção de Antônio, um jovem de família rica da região. Filho de fazendeiros, crescera em meio ao conforto, mas sempre desprezara a ostentação. O que ele buscava era verdade, e encontrou isso no sorriso sincero de Helena. Conheceram-se em uma feira, quando ela ajudava a mãe a vender pães. Enquanto muitos passavam sem notar, Antônio ficou encantado com a alegria daquela jovem que, mesmo sem luxo, irradiava vida. A família dele torceu o nariz. Como um rapaz de posses poderia se apaixonar por uma moça pobre? Mas Antônio não se importou. Queria alguém de alma limpa, que não visse nele apenas dinheiro, e Helena era exatamente isso. O casamento deles foi simples, mas cheio de significado. A união improvável entre o rico, que desprezava aparências, e a moça humilde que trazia nos olhos a força da esperança. Com Antônio, Helena conheceu uma vida de fartura, mas nunca se deixou deslumbrar. Continuava indo à feira com sua sacola de pano, ajudando vizinhos e tratando todos com respeito. Usava a riqueza não para ostentar, mas para servir. Por isso, todos a amavam. E foi essa mulher que conquistara corações por onde passava, que anos mais tarde acabaria deitada em um leito de hospital, vítima não da pobreza do passado, mas da ingratidão do próprio filho. Após o casamento com Antônio, Dona Helena conheceu uma vida mais confortável, mas nunca se deixou levar pelo luxo. Enquanto a família do marido vivia de festas e aparências, ela preferia a rotina simples: visitar vizinhos, ajudar funcionários, cozinhar feijão no fogão de lenha. Isso era o que a tornava querida por todos. Antônio, embora rico, também valorizava essa simplicidade, e o casal construiu juntos um lar sólido, marcado pelo respeito e pela generosidade. Foi nesse lar que nasceu Renato, o único filho. Desde pequeno, recebeu tudo o que o dinheiro podia comprar: brinquedos importados, roupas de marca, escola particular. Mas, junto com os privilégios, cresceu nele uma arrogância silenciosa. Quando adolescente, já zombava dos modos simples da mãe. Mãe, você ainda vai na feira com essa sacola velha? Compra tudo no mercado como gente de verdade. Helena sorria com paciência, tentando acreditar que, no fundo, o filho mudaria. Com o tempo, Renato se tornou um jovem bonito, sedutor, acostumado a ter tudo o que queria. Foi assim que conheceu Adriana, uma moça de família influente da capital. Ela era elegante, mas de coração frio, e enxergou em Renato uma oportunidade de garantir ainda mais status. O casamento dos dois não foi de amor, mas de conveniência. Helena, mesmo percebendo a distância emocional da nora, a tratou com respeito. Porém,
Adriana nunca fez questão de esconder o desprezo pela sogra. Para ela, Helena era apenas a senhora antiquada que não sabia aproveitar a vida. Enquanto isso, a saúde de Dona Helena começou a declinar. Depois da morte de Antônio, um infarto fulminante que a deixou viúva de repente, a tristeza pareceu corroer suas forças. Ainda assim, não se deixava abater diante dos outros. Continuava a ajudar quem precisava e a abrir as portas de casa para vizinhos. Mas, em silêncio, seu corpo já dava sinais de cansaço. Até que um dia, ao desmaiar sozinha na cozinha, foi levada às pressas para o hospital. Foi ali que entrou em cena o advogado da família, Dr. Álvaro. Homem de confiança de Antônio desde os tempos da fazenda, acompanhara cada detalhe da vida daquele casal. Respeitava Dona Helena como uma segunda mãe e era considerado quase parte da família. Agora, no hospital, ele assumia a responsabilidade de organizar o testamento, respeitando a vontade que Helena havia deixado registrada ainda em vida. Renato e Adriana, no entanto, enxergavam naquela situação apenas uma coisa: herança. O filho, cada vez mais impaciente, passava pelos corredores do hospital com o celular na mão, falando alto sobre carros novos, viagens, investimentos. Para ele, a mãe era apenas um obstáculo entre ele e a fortuna que acreditava já ser sua. Enquanto Helena permanecia imóvel, ligada às máquinas, Dr. Álvaro preparava os documentos que em breve mudariam o rumo da família. Mal imaginava ele que também seria testemunha do ato mais cruel de Renato, um ato que revelaria ao mundo quem aquele filho realmente era. Renato cresceu acreditando que o mundo girava ao seu redor. Se quisesse algo, bastava estalar os dedos. Carros de luxo, viagens caras, relógios importados, tudo fazia parte da rotina dele. E ao lado de Adriana, essa postura só se intensificava. Ela alimentava seus caprichos, sussurrando no ouvido frases que reforçavam a ganância. Você merece mais. Não aceite migalhas. Sua mãe não entende nada do mundo moderno. Nós é que sabemos viver de verdade. Enquanto isso, Dona Helena tentava manter o equilíbrio. Já não tinha um marido para aconselhá-la, nem irmãos por perto. Era ela, sozinha, diante do filho que amava mais do que tudo. Mas cada visita de Renato ao hospital era uma mistura de dor e frustração. Em vez de palavras de carinho, ele despejava críticas. Ficava de pé ao lado da cama, olhando para a mãe imóvel e dizia com desdém: olha só no que você se transformou. Uma velha fraca, presa a fios e máquinas. Se alguém da equipe de enfermagem estivesse por perto, ele suavizava o tom, mascarando o desprezo. Mas no fundo, não via Helena como a mãe que dedicara a vida a ele. Via apenas a herança que ainda não podia tocar. Dr. Álvaro percebia cada gesto. O advogado acompanhava de perto a situação e se indignava com a frieza de Renato. Para ele, era como se Antônio estivesse sendo traído 2 vezes. Primeiro pela morte precoce e agora pelo caráter perdido do próprio filho. Muitas vezes, Álvaro se aproximava da cama de Dona Helena, segurava sua mão e falava baixinho, como se ela pudesse ouvir. Dona Helena, fique tranquila. Suas vontades serão respeitadas. Adriana, por outro lado, fazia questão de reforçar a distância. Nas visitas, entrava com roupas de grife, maquiagem impecável e o celular na mão. Olhava para a sogra como quem observa um móvel antigo, fora de moda. Chegava a comentar com Renato em voz baixa, mas audível: é questão de tempo. Assim que ela se for, a vida da gente vai começar de verdade. Essas frases cortavam como facas invisíveis. Mas Dona Helena, mesmo inconsciente, parecia reagir com leves tremores, como se a alma se revoltasse diante de tamanha ingratidão. A equipe médica fazia o que podia. Eram profissionais sérios, mas nada podiam contra o veneno que Renato e Adriana espalhavam com suas palavras. Quem realmente se importava era apenas Dr. Álvaro, atento,
cuidadoso, sempre presente. E foi justamente ele quem percebeu que a paciência de Renato estava prestes a se esgotar. O filho não suportava esperar pela leitura oficial do testamento. Cada dia de internação parecia, para ele, um atraso em seus planos de ostentação. O que ninguém ainda sabia era até onde essa impaciência o levaria. O hospital, silencioso e frio, tornava-se palco de um conflito que logo explodiria em violência. E quem estivesse ali, naquela hora, jamais esqueceria o que estava prestes a acontecer. Adriana sempre foi presença marcante, mas não pelo carinho ou pela atenção. Onde chegava, fazia questão de ser notada. Entrava no hospital de salto alto, perfumes caros e roupas que destoavam da sobriedade do ambiente. Os olhares discretos dos funcionários se cruzavam, murmurando baixinho sobre a esposa arrogante do filho da dona Helena. Ela não parecia se incomodar. Pelo contrário, parecia se alimentar dessa imagem de superioridade. Para Renato, Adriana era como um espelho de suas próprias ambições. Em casa, o casamento dos dois era um acordo silencioso. Ele lhe oferecia status e riqueza, e ela reforçava sua sede por mais. Em vez de pedir paciência com a mãe, Adriana atiçava sua impaciência. Renato, você precisa resolver isso logo. Sua mãe está lá, imóvel, presa a aparelhos. Quanto tempo mais vai esperar? O testamento precisa ser lido. É o seu direito. Essas palavras funcionavam como gasolina no fogo da ganância dele. Renato, cada vez mais inquieto, circulava pelos corredores com passos pesados, como se estivesse em contagem regressiva. Não tinha lágrimas, não tinha compaixão. O que seus olhos refletiam era apenas cálculo. Quanto tempo mais até se tornar o dono absoluto de tudo? Dr. Álvaro, por sua vez, observava. Não era homem de intervenções precipitadas, mas a cada visita do casal, a preocupação aumentava. Conhecera Renato menino, lembrava dele correndo pelo quintal da fazenda do pai, ainda com inocência no olhar. Agora via um homem endurecido, movido apenas por orgulho e cobiça. Adriana, astuta, percebia o desconforto do advogado. Às vezes, lançava-lhe olhares irônicos, como quem sabe mais do que demonstra. Um dia, ao cruzar com ele no corredor, comentou em tom baixo, mas carregado de veneno. Doutor, espero que o senhor faça logo o que precisa ser feito. Renato está cansado de esperar. Álvaro segurou o olhar firme. Minha prioridade é cumprir a vontade da dona Helena e garanto que isso será feito no tempo certo. A frase soou como ameaça aos ouvidos dela. Naquela mesma noite, ao lado do marido, Adriana despejou sua frustração. Esse advogado não está do nosso lado. Se ele resolver complicar as coisas, podemos perder muito. Você precisa mostrar firmeza, Renato. Era a fagulha que faltava. Renato já não se contentava em esperar a leitura formal. Começou a visitar o quarto da mãe com frequência maior, falando em tom cada vez mais alto, como se a própria Helena pudesse ouvi-lo, mesmo em coma. Eu não vou aceitar ser enganado, ouviu? Essa herança é minha por direito. As palavras carregadas de ódio ressoavam no silêncio do quarto, em contraste brutal com a serenidade do rosto de Dona Helena. A cada visita, o abismo entre mãe e filho parecia se alargar, até que se tornasse impossível de atravessar. E o hospital, antes um lugar de cuidado, estava prestes a se tornar palco de uma disputa cruel, onde o amor de mãe e a ganância de um filho entrariam em colisão irreversível. Os dias no hospital se tornaram longos e pesados. Dona Helena permanecia em coma, ligada aos aparelhos que mantinham sua respiração estável. Para os médicos, não havia muito o que fazer além de esperar. Para quem a conhecia, era doloroso ver aquela mulher, que sempre fora energia e acolhimento, reduzida à fragilidade de um corpo imóvel. Renato, no entanto, parecia enxergar cada batida dos monitores como um atraso.
Impaciente, passava horas no celular, discutindo investimentos, falando em voz alta sobre carros que pretendia comprar, viagens luxuosas e até planos de mudar para o exterior. A cada visita, a mãe se tornava menos uma pessoa e mais um obstáculo. Adriana reforçava esse comportamento. Sentava-se ao lado do marido, mexendo no celular com ar de tédio. Quando se dignava a olhar para a sogra, era apenas para soltar comentários frios. Ela já deu o que tinha que dar. Você precisa pensar no seu futuro, Renato. Doutor Álvaro observava, silencioso, cada movimento. Conhecia a vontade de Dona Helena. Queria que sua herança fosse administrada de forma justa, com parte destinada a obras sociais da cidade e outra parte preservada para o filho. Mas o que via diante de si era um homem dominado pela cobiça, incapaz de honrar a memória da mãe e do pai. O advogado sabia que, em breve, teria de enfrentar o confronto inevitável. As enfermeiras, discretas, também percebiam a frieza de Renato. Algumas até comentavam nos corredores indignadas. Como alguém pode tratar a própria mãe assim? Murmuravam. Mas nenhuma delas tinha coragem de intervir. Enquanto isso, Adriana intensificava a pressão. Nas conversas privadas com o marido, dizia frases carregadas de veneno. Se você não tomar as rédeas logo, pode ser que sua mãe tenha deixado tudo amarrado de um jeito que nos prejudique. Precisamos garantir o que é nosso. Renato sentia o sangue ferver, e cada palavra da esposa o empurrava para mais perto de um limite perigoso. E agora eu quero falar com você que está acompanhando essa história. O que você faria se fosse doutor? Álvaro, vendo esse filho agir com tanta frieza diante da própria mãe em coma? E se fosse a própria mãe que dedicou a vida inteira a um filho que só pensa em dinheiro? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber. E já aproveita, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa história e se inscreva no canal. Isso ajuda demais para que mais pessoas conheçam histórias como a de Dona Helena. O dia da leitura do testamento chegou. O hospital, já acostumado ao entra e sai de médicos e visitantes, parecia guardar em silêncio a expectativa daquela reunião. No pequeno salão reservado pelo Dr. Álvaro, uma mesa comprida foi preparada com os documentos oficiais. As janelas abertas deixavam entrar a luz do fim da tarde, mas a tensão no ar era tão densa que até o vento parecia hesitar em atravessar o ambiente. Renato entrou primeiro, acompanhado de Adriana. O jeito altivo denunciava sua pressa, como se estivesse prestes a assinar um contrato milionário. Sentou-se de braços cruzados, tamborilando os dedos sobre a mesa, o olhar fixo nos papéis à frente do advogado. Adriana, ao lado, exibia um sorriso frio, quase de vitória antecipada. Dr. Álvaro ajeitou os óculos, pigarreou e abriu a pasta com calma. Para ele, não era apenas um procedimento burocrático. Era a última voz de Dona Helena, registrada em palavras. Era como se, mesmo em coma, ela estivesse ali, presente, defendendo seus valores. Vamos começar, disse o advogado em tom firme. Dona Helena, em pleno uso de suas faculdades, registrou este testamento ainda em vida, com o desejo de que suas vontades fossem respeitadas quando chegasse o momento. Renato recostou-se na cadeira, impaciente. Adriana apertou sua mão sob a mesa, incentivando-o a controlar o nervosismo. O advogado prosseguiu. No documento, Dona Helena estabelece que parte de seus bens será destinada à manutenção de instituições beneficentes da cidade. Escolas comunitárias, hospitais locais e famílias em situação de vulnerabilidade terão garantido um fundo para apoio. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso irônico de Renato. Então é isso? Minha mãe enlouqueceu. Vai deixar o dinheiro dela para gente que nem conhecemos? Isso é um absurdo. Adriana concordou, murmurando ao ouvido do marido. Eu avisei. Dr. Álvaro, no entanto, não se deixou abalar. Além disso, continuou elevando a voz, a outra parte da herança será destinada a Renato, único filho. Contudo, com uma condição clara.
Ele só terá pleno direito aos bens se provar responsabilidade e respeito pelo nome da família. Renato bateu a mão na mesa furioso. Respeito! Eu sou o filho dela! Eu não preciso provar nada a ninguém! O advogado o encarou firme. Dona Helena sabia que o senhor teria essa reação. Por isso deixou registrado. Mais importante que a herança é a honra do meu nome. E isso, Renato, só se preserva com dignidade. As palavras ecoaram como um soco invisível. Adriana cerrou os lábios frustrada. Renato, vermelho de raiva, levantou-se abruptamente. Isso não vai ficar assim, gritou, antes de sair do salão, empurrando a cadeira contra a parede. Dr. Álvaro permaneceu em silêncio por alguns instantes. Sabia que aquela explosão era apenas o início. No coração, carregava um pressentimento sombrio. Renato estava prestes a ultrapassar uma linha que jamais poderia ser apagada. O corredor do hospital estava quase vazio quando Renato voltou, tomado pela fúria. As palavras do testamento ainda ecoavam na sua mente como marteladas. Parte da herança iria para instituições e sua parte estava condicionada ao respeito e dignidade. Para ele, aquilo era uma afronta. Como sua própria mãe ousava duvidar dele, como ousava amarrar seu destino a uma condição moral. Adriana o seguia de perto, tentando conter a ansiedade. Você não pode deixar isso assim, Renato. Se não reagir, esse advogado vai acabar tirando tudo de você. Renato não respondeu, apenas empurrou a porta do quarto de Dona Helena com violência, fazendo o som ecoar pelo corredor silencioso. Lá dentro, a mãe continuava imóvel, ligada às máquinas. O rosto sereno, apesar da fragilidade, contrastava com a tempestade que se aproximava. Ele se aproximou lentamente da cama. Os olhos se encheram de um ódio frio. A raiva, que até então era só palavras e gestos impacientes, tomou forma em seu corpo. Então é isso, mãe, disse entre dentes. Preferiu deixar dinheiro para estranhos do que confiar em mim? Sempre me tratou como se eu fosse um problema, pois saiba que eu não preciso da sua aprovação. Adriana cruzou os braços, encostada à parede, assistindo sem intervir. Os olhos brilhavam com uma mistura de desprezo e satisfação. Renato inclinou-se sobre a mãe, aproximando o rosto do dela. O som do monitor cardíaco preenchia o silêncio. Então, num impulso de raiva, ergueu a mão e desferiu um tapa seco contra o rosto de Dona Helena. O estalo ecoou pelo quarto. O corpo dela não reagiu, mas a marca da violência ficou impressa em sua pele frágil. É isso que eu penso de você e das suas condições ridículas, gritou, ofegante. Por um instante, o tempo pareceu parar. O único som era o bip contínuo dos aparelhos. Adriana não demonstrou surpresa. Apenas balançou a cabeça e murmurou. Fez o que tinha que ser feito. Agora vamos ver se esse advogado ainda tem coragem de se meter. O que os dois não sabiam era que não estavam sozinhos. No canto do quarto, em silêncio, Dr. Álvaro observava. Tinha entrado pouco antes para verificar o estado da paciente, mas ficou imóvel ao testemunhar a cena. O choque o atravessou como uma lâmina. Nunca imaginara que Renato chegaria a esse ponto. Seu coração apertou. Aquilo não era apenas desrespeito. Era um crime contra a própria mãe, indefesa, deitada em coma. Por alguns segundos, o advogado conteve a vontade de intervir ali mesmo, mas preferiu permanecer quieto, absorvendo cada detalhe. Precisava de provas, precisava de firmeza para enfrentar Renato no momento certo. Renato, cego pela própria fúria, não percebeu a presença discreta do advogado. Acreditava que tinha desabafado num espaço sem testemunhas. Mal sabia que aquele gesto covarde seria sua ruína. Renato ainda ofegava, o peito subindo e descendo rápido depois do tapa na mãe. Andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Adriana, encostada na parede, o observava com frieza, satisfeita com o espetáculo cruel. De repente, uma voz forte, carregada de indignação, cortou o silêncio. Seu miserável! Renato congelou. À porta estava Dr. Álvaro, o advogado de confiança da família.
Mas não era o homem sereno de sempre. Os olhos ardiam de revolta, a respiração estava pesada, e a postura era de quem não suportaria mais um segundo de covardia. "Eu vi, Renato!" gritou avançando pelo quarto. "Eu vi você levantar a mão contra a sua mãe em coma." O filho tentou sustentar a arrogância, mas a voz saiu fraca. "O senhor não entende. Isso é coisa de família." Álvaro apontou o dedo em sua direção. "Família? Família é respeito, é amor, é cuidado. O que você fez é crime e covardia. Seu pai se reviraria no túmulo se pudesse ver o homem que você se tornou." Renato bufou, tentando recuperar o controle. "Eu só perdi a cabeça. Não foi nada demais." O advogado explodiu. "Nada demais? Você humilhou sua mãe a vida inteira com palavras e agora ousa levantar a mão contra ela quando não pode nem se defender." E tomado por uma fúria justa, Álvaro fez o que nunca pensou que faria. Avançou contra Renato e, num movimento seco, desferiu um soco direto em seu rosto. O impacto ecoou no quarto. Renato cambaleou, levando a mão à boca, surpreso. Adriana gritou, mas não se moveu. O advogado, com o peito arfando, aproximou-se ainda mais, encarando-o olho no olho. "Era isso que você merecia ter recebido lá atrás, quando ainda havia chance de aprender a ser homem. Talvez, se tivesse sentido a dor da disciplina, não teria se tornado esse ingrato que é hoje." Renato, atordoado, não conseguiu responder. O medo começou a tomar o lugar da raiva. Álvaro continuou firme, a voz carregada de emoção. "Dona Helena acreditou em você até o fim. Aguentou suas grosserias, suas humilhações, acreditando que um dia o filho dela ia mudar. Mas hoje, Renato, hoje você mostrou ao mundo que não é digno nem do nome que carrega." Adriana tentou intervir, a voz trêmula. "O senhor vai se arrepender disso." O advogado a fulminou com o olhar. "Quem vai se arrepender são vocês, porque eu vou levar essa verdade à justiça e vou fazer com que cada palavra da dona Helena seja cumprida. Nenhum centavo dessa fortuna vai ficar nas mãos de um covarde." O quarto mergulhou em silêncio. Pela primeira vez, Renato estava acuado, derrotado não apenas pelo soco, mas pelas verdades que jamais poderia refutar. O soco de Dr. Álvaro ainda reverberava no quarto. Renato, atordoado, tocava o canto da boca, sentindo o gosto metálico do sangue. O silêncio pesado só era interrompido pelo som contínuo dos aparelhos ao lado de Dona Helena, como se a vida dela fosse uma testemunha silenciosa da cena. Adriana tentou reagir, mas sua voz saiu trêmula, sem a altivez habitual. "O senhor não podia ter feito isso. Vai se arrepender." Álvaro manteve-se firme, respirando fundo, mas com um olhar de aço. "Quem vai se arrepender são vocês. Porque esse soco, Renato, não é nada comparado ao que está por vir. Eu tenho provas do que você fez, e a justiça vai saber exatamente o tipo de homem que você é." Naquele instante, Renato não encontrou forças para contestar. A máscara de arrogância havia se quebrado. O filho milionário, acostumado a sempre vencer pela imposição, estava diante de um adversário que não se curvava ao seu dinheiro. Poucos dias depois, a verdade veio à tona. O vídeo registrado por Álvaro circulou entre autoridades competentes e foi levado ao tribunal. A imagem de Renato levantando a mão contra a mãe em coma causou indignação geral. O juiz não hesitou em suspender seus direitos sobre a herança, reconhecendo que ele havia desonrado a própria mãe e desrespeitado as condições do testamento. Adriana, que sempre caminhara ao lado dele com frieza calculista, não resistiu ao peso da humilhação pública. Amigos de fachada se afastaram, e o casal, antes altivo, foi reduzido às sombras de si mesmos. A vida de luxo desmoronou em questão de semanas. Já Dona Helena, mesmo ainda em coma, tornou-se símbolo de força e dignidade. A comunidade que sempre a amou se uniu em torno dela, cuidando, rezando, lembrando em cada gesto simples a mulher generosa que sempre fora. Dr. Álvaro, com a consciência pesada pelo soco que dera, mas serena pelo dever cumprido,
Visitava-a constantemente. Segurava sua mão e dizia baixinho: Dona Helena, a senhora venceu. Seu filho mostrou quem era, mas o seu nome, o seu legado, continuam intactos. E como se houvesse uma resposta, muitas vezes o monitor cardíaco acelerava levemente, como se o coração dela entendesse aquelas palavras. Essa história deixa uma lição que nenhum de nós pode ignorar. Dinheiro nenhum no mundo substitui o valor de uma mãe. Renato tinha tudo nas mãos, mas perdeu o essencial, perdeu a dignidade, perdeu o respeito, perdeu a honra. E você, que acompanhou até aqui, já parou para pensar no quanto sua mãe, ou aquela figura que cuidou de você, significa de verdade? Muitas vezes, só reconhecemos quando já é tarde demais. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Dona Helena. Quero muito ler a sua opinião. E se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal. Porque histórias como essa não são apenas relatos, são lembretes de que amor e respeito valem mais do que qualquer herança. Você teria coragem de chutar a própria mãe cadeirante no dia mais importante da sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu diante de uma igreja lotada, repleta de convidados, vestidos de gala, flores espalhadas pelo corredor e olhares atentos para o noivo que, em vez de honrar quem o trouxe ao mundo, preferiu humilhá-la diante de todos. O que deveria ser um momento de celebração tornou-se um espetáculo de crueldade que ninguém jamais esqueceria. A cena parecia saída de um pesadelo. A mãe, frágil em sua cadeira de rodas, reunia todas as forças que tinha para participar daquele casamento. Ela sonhava em acompanhar o filho até o altar, como qualquer mãe sonharia. Não era apenas sobre tradição, era sobre orgulho, amor, esforço de uma vida inteira dedicada a ele. Mas para aquele noivo milionário, a presença da mãe ao seu lado não era motivo de honra, era um incômodo. Enquanto todos esperavam pela entrada triunfal, a mulher, com mãos trêmulas e olhar cheio de esperança, tentava se aproximar. O vestido simples contrastava com os brilhos e joias dos demais convidados, mas o que mais chamava a atenção era a coragem dela em se colocar ali, apesar de tudo. E foi nesse instante, quando ela avançava para levá-lo até o altar, que a crueldade dele se revelou de forma brutal. Um chute covarde, seco, carregado de desprezo. O silêncio tomou conta da igreja. O som do impacto ecoou mais alto do que a música suave que tocava no fundo. Todos se entreolharam em choque, sem acreditar no que tinham acabado de ver. Como um filho poderia fazer aquilo? Como alguém diante de Deus, dos familiares e da mulher que lhe deu a vida, teria coragem de tamanha barbaridade? Essa não foi a primeira vez que aquela mãe sofreu com a ingratidão dele. Ao longo da vida, ela já havia engolido humilhações, críticas e olhares de desdém. O filho, acostumado ao luxo e ao poder que conquistara, esquecia-se de que por trás de cada conquista havia noites de sono perdidas, refeições sacrificadas e o esforço incansável de uma mulher que sozinha carregou o peso de criá-lo. Ele nunca perdoou a condição dela, nunca aceitou a cadeira de rodas, nunca valorizou o quanto ela se dedicou, mesmo limitada, para que ele tivesse oportunidades. E agora, no altar, a máscara caiu diante de todos. O que deveria ser um momento de orgulho virou uma vergonha pública. Alguns convidados tentavam desviar o olhar, outros murmuravam em reprovação, e havia quem segurasse lágrimas. Ninguém ali esperava testemunhar uma cena tão cruel. Mas o que ninguém imaginava era que entre todos uma voz se levantaria. Não era a de um padre, de um parente distante ou de um amigo. Era a de alguém cuja atitude mudaria completamente o rumo daquele dia e para sempre a vida desse noivo arrogante. E é aí que essa história começa de verdade. Para entender como chegamos àquele instante vergonhoso no altar, é preciso conhecer a história por trás dos personagens. A mãe do noivo, Dona Teresa, nunca foi uma mulher de posses.
Vinda de uma família simples do interior, conheceu de perto o peso da vida dura. Perdeu o marido cedo e, desde então, carregou sozinha a responsabilidade de criar o único filho, Marcelo. Entre jornadas exaustivas de trabalho como costureira, noites sem dormir e o desafio de conviver com uma limitação física que a obrigou a usar cadeira de rodas desde a juventude, ela fez de tudo para garantir que o menino tivesse estudo, comida e dignidade. Teresa não poupava esforços. Muitas vezes deixava de comprar um remédio para si mesma para pagar a mensalidade da escola do filho. Enquanto os vizinhos cochichavam que ela não iria dar conta, ela permanecia firme, costurando madrugada adentro. As mãos calejadas e a coluna doída eram cicatrizes de uma luta silenciosa. Tudo, absolutamente tudo, girava em torno de Marcelo. E ele? Cresceu vendo o sacrifício da mãe, mas em vez de aprender gratidão, desenvolveu uma mistura de vergonha e desprezo. Desde cedo demonstrava impaciência com a condição dela, recusando-se a empurrar a cadeira de rodas em público, como se fosse humilhante ser visto ao lado da mãe. Quando conseguiu se destacar nos estudos e nos negócios, transformando-se em um jovem milionário, esse distanciamento só aumentou. Marcelo, agora cercado de luxo, carros importados e amigos interesseiros, não tinha espaço em seu coração para quem mais o amava. Aos olhos dos outros, ele era o retrato do sucesso. Bonito, elegante, sempre bem vestido, dono de uma empresa em ascensão. Mas por trás do brilho havia uma frieza que poucos ousavam confrontar. O dinheiro lhe dera poder, mas também reforçara a arrogância. Marcelo acreditava que a vida era dividida entre vencedores e fracassados. E para ele, a mãe estava no segundo grupo. Do outro lado dessa história estava Carolina, a noiva. Filha de uma família tradicional, educada com valores de respeito e humanidade, ela jamais imaginaria o que estava prestes a presenciar. Carolina conhecia a sogra, sabia do esforço e da bondade daquela mulher, e em silêncio admirava sua força. Para ela, Teresa era um exemplo de dignidade e superação, alguém que, apesar das limitações, irradiava amor. Os pais de Carolina haviam sido firmes em sua criação. Desde pequena, aprendera que caráter não se mede por dinheiro e que respeito começa dentro de casa. Quando aceitou se casar com Marcelo, acreditava que o amor poderia suavizar a arrogância dele, que juntos encontrariam equilíbrio. Mas havia uma tensão que crescia a cada encontro familiar. A forma como ele tratava a mãe. Carolina sentia o incômodo, mas, até aquele momento, não imaginava até onde ele poderia chegar. E assim, os três personagens centrais se aproximavam do dia decisivo. De um lado, Teresa, com o coração cheio de esperança de finalmente viver um momento de honra ao lado do filho. De outro, Marcelo, carregando seu orgulho e vergonha da mãe. E, por fim, Carolina, prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo da própria vida. As marcas de desprezo de Marcelo pela própria mãe não nasceram no dia do casamento. Elas foram se acumulando ao longo de anos, cada gesto, cada palavra, cada silêncio que feria mais do que qualquer chute ou tapa. Teresa lembrava-se de quando ele ainda era adolescente e já começava a mostrar vergonha de sua condição. Na escola, Marcelo não gostava que ela fosse buscá-lo. Pedia sempre que esperasse longe do portão, como se a cadeira de rodas fosse uma mancha em sua imagem. «Mãe, não precisa aparecer na frente de todo mundo», dizia sem olhar nos olhos. Teresa fingia não se importar, mas quando voltava para casa, chorava baixinho. Com o tempo, essas pequenas rejeições se transformaram em humilhações abertas. Durante a juventude, quando começou a frequentar festas, Marcelo deixava claro que não queria que os amigos soubessem da realidade em casa. Nunca levava ninguém para conhecer a mãe, nunca falava dela com orgulho. Pelo contrário, quando perguntavam, respondia de forma seca, como quem queria encerrar o assunto. Quando conquistou os primeiros lucros com seus negócios, Marcelo comprou um carro de luxo.
Teresa, emocionada, pediu apenas para dar uma volta. O filho, com frieza, respondeu: Mãe, não combina. Esse carro não foi feito para cadeiras de rodas. Foi uma frase curta, mas cada sílaba caiu sobre ela como uma pedra. Ainda assim, Teresa engoliu a dor, porque acreditava que o tempo e o amadurecimento trariam ao filho a gratidão que faltava. Mas o tempo só reforçou a distância. Marcelo passou a tratá-la como um peso, algo que precisava suportar por obrigação. Nas raras ocasiões em que a levava para eventos sociais, fazia questão de deixá-la em cantos discretos, longe das fotos, longe dos olhares. Era como se quisesse esconder a própria origem, como se tivesse vergonha da mulher que o criou. E Teresa, mesmo assim, nunca deixou de amá-lo. Sempre pronta para um carinho, sempre disposta a ouvir, sempre acreditando que, no fundo, ele ainda era o menino que ela embalava nas noites frias. O coração de mãe é feito de uma esperança teimosa, que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Carolina, a noiva, percebia essas situações. Às vezes, tentava intervir com palavras de apoio. Marcelo, sua mãe merece respeito. Mas ele se esquivava, mudava de assunto, ou, em alguns momentos, até respondia com irritação. Você não entende, Carolina, ela sempre foi um fardo. Essas frases, guardadas em silêncio pela noiva, começaram a criar rachaduras invisíveis no relacionamento. O casamento se aproximava, e Teresa, apesar de todas as mágoas, nutria o sonho de acompanhar o filho até o altar. Era o desejo de qualquer mãe sentir-se parte de um momento especial, ser reconhecida, mesmo que por um instante. Para ela seria a prova de que, no fundo, todo o sacrifício valeu a pena. Mas no coração de Marcelo não havia espaço para esse gesto. Na cabeça dele, a imagem de entrar com a mãe cadeirante no altar era sinônimo de fraqueza, um lembrete público de tudo aquilo que ele tentava apagar de sua história. E foi essa arrogância que pavimentou o caminho para a cena mais cruel que a igreja inteira presenciaria. O dia do casamento amanheceu radiante, com o céu limpo e o sol iluminando a cidade. Para muitos, era o prenúncio de uma celebração inesquecível. Carolina, a noiva, estava rodeada de madrinhas, maquiadores e fotógrafos. Todos sorriam, ansiosos para testemunhar um dos dias mais importantes de sua vida. Já Marcelo, o noivo milionário, vestia um terno sob medida, escolhido a dedo, pronto para impressionar a todos com sua presença imponente. Entre flores brancas que adornavam a igreja e convidados vestidos em trajes de gala, havia uma atmosfera de expectativa. As famílias se reuniam, cumprimentavam-se, trocavam elogios e falavam do futuro brilhante que esperavam para os noivos. Mas por trás do clima de festa, existia um silêncio pesado que só alguns conseguiam perceber. Era como se um pressentimento pairasse no ar, algo que ninguém sabia explicar, mas que incomodava. Dona Teresa, a mãe, havia acordado cedo. Passara horas se arrumando sozinha, com a ajuda de uma vizinha que a acompanhava. Vestiu-se com um vestido simples, azul claro, que guardava desde os tempos em que ainda sonhava com a formatura do filho. A cadeira de rodas estava polida, enfeitada com uma pequena flor que ela mesma prendeu, como se fosse um adereço de esperança. No coração, carregava uma única expectativa: acompanhar o filho até o altar. Enquanto isso, Marcelo parecia incomodado com a ideia. Antes da cerimônia, chegou a comentar com amigos mais próximos que não gostaria de ver a mãe tentando participar da entrada. Ela não entende. Isso só vai estragar o momento, disse em tom frio, arrancando risadas de quem, tão superficial quanto ele, compartilhava da mesma arrogância. Carolina, porém, pensava diferente. Nos bastidores, ao lado das madrinhas, comentou: Eu espero que ele permita que a mãe esteja com ele. Seria bonito, seria justo. Sua voz tinha um tom de súplica, como quem pressente que algo pode fugir ao controle. A igreja, por dentro, estava deslumbrante. Tapete vermelho estendido até o altar, fileiras de cadeiras ornamentadas com flores brancas e velas delicadamente posicionadas. Os convidados conversavam em voz baixa, aguardando o início.
A música suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente, criando uma atmosfera que, em condições normais, seria de pura emoção. Teresa, empurrada por uma vizinha até a entrada da igreja, respirava fundo. O coração batia acelerado. Ela sabia que não seria fácil. Tinha consciência da frieza do filho, mas acreditava que, pelo menos naquele dia, ele permitiria que ela tivesse o direito de estar ao seu lado. Era o sonho dela, e ela não pediu nada além disso. Marcelo, por sua vez, já se posicionava, altivo, perto do altar, cumprimentando convidados com um sorriso que mais parecia máscara. Quando avistou a mãe se aproximando, seus olhos endureceram. O que para muitos seria motivo de orgulho, para ele era um fardo. Ele não suportava a ideia de que todos vissem sua origem, sua fraqueza, sua mãe em cadeira de rodas. Naquele instante, antes mesmo da cena cruel acontecer, quem olhasse atentamente já poderia notar. Algo estava prestes a quebrar. A tensão entre a esperança da mãe e a arrogância do filho estava prestes a explodir. O silêncio tomou conta da igreja no exato instante em que Dona Teresa começou a se aproximar do altar. Os convidados, até então entretidos em cochichos, prenderam a respiração. Era o momento que ela tanto sonhara, levar o filho até o altar, como sempre desejou. Com as mãos firmes sobre as rodas e com um esforço que apenas quem viveu toda uma vida de lutas poderia compreender, ela avançava, passo a passo, em direção ao filho. Mas Marcelo não via aquilo como um gesto de amor. Para ele, cada metro que a mãe avançava era um constrangimento maior. Seus olhos faiscavam de irritação. Em vez de emoção, havia desprezo. Até que, em um movimento inesperado, ele se aproximou dela e, diante de todos, ergueu a perna e desferiu um chute covarde na cadeira de rodas. O impacto ecoou mais forte que qualquer música. A cadeira tremeu, Teresa quase perdeu o equilíbrio e um suspiro coletivo percorreu a igreja. O tempo pareceu parar. Todos se entreolharam, incrédulos. Alguns convidados levaram as mãos à boca, outros deixaram escapar lágrimas. Como alguém seria capaz de tamanha crueldade, ainda mais em frente a Deus, a família e a noiva? Carolina, a noiva, sentiu o coração despedaçar. Ela sempre desconfiara da frieza de Marcelo, mas ver com os próprios olhos a violência contra a mulher que lhe deu a vida foi devastador. A cada segundo, seu olhar oscilava entre a mãe do noivo, caída em dor silenciosa, e o homem arrogante que dizia amá-la, mas que demonstrava ser incapaz de amar a própria mãe. Dona Teresa não disse nada. Ficou em silêncio, com os olhos marejados. Seu corpo doía, mas a dor maior estava na alma. Quantos sacrifícios ela já tinha feito para aquele filho? Quantas vezes deixou de comer para que ele tivesse comida no prato? Quantas noites de sono perdeu costurando só para garantir que ele tivesse educação? E, em troca, recebia um chute no momento em que sonhava viver a maior honra de sua vida. O choque era tanto que até os músicos pararam de tocar. Um silêncio pesado se espalhou pelo ambiente. Parecia que ninguém sabia como reagir. Todos esperavam que algo acontecesse, que alguém se levantasse, que uma voz de coragem quebrasse aquela cena vergonhosa. E é aqui que eu preciso falar com você que está me ouvindo. O que você faria se fosse testemunha dessa cena? Ficaria calado, assistindo à humilhação de uma mãe que só deu amor, ou teria coragem de se levantar e defendê-la? E me diga, de onde você está assistindo essa história agora? Coloque nos comentários. Eu quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém que você acredita que precisa refletir sobre o verdadeiro valor de uma mãe. Porque acredite, o que aconteceu a seguir vai te surpreender ainda mais. Por alguns segundos, a igreja inteira permaneceu em silêncio absoluto. O som do chute ainda ecoava na mente de cada convidado, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. Marcelo, com o semblante duro e arrogante, fingia que nada havia acontecido. Endireitou o terno,
respirou fundo e tentou retomar sua pose de noivo milionário, como se tivesse apenas afastado um incômodo qualquer. Mas nada poderia apagar a cena. E os olhos de todos estavam fixos nele. Os convidados murmuravam entre si, alguns balançavam a cabeça em reprovação. Outros não conseguiam conter as lágrimas diante da crueldade que testemunharam. A imagem de um filho chutando a própria mãe cadeirante no altar feria não apenas a vítima, mas todos os valores que uma cerimônia de casamento deveria simbolizar. Dona Teresa, mesmo abalada, manteve a dignidade. Segurou firme nos apoios da cadeira, respirou fundo e ergueu o olhar. Não chorou, não gritou. Seu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Era o silêncio de quem carregava anos de dor acumulada, de quem estava acostumada a engolir humilhações em nome de um amor que só existia de um lado. Foi nesse momento que Carolina, a noiva, não conseguiu mais se calar. O vestido branco que brilhava sob as luzes da igreja parecia perder o encanto diante da cena de horror que acabara de acontecer. Ela caminhou até Teresa e se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. "A senhora não está sozinha", disse em voz firme, fazendo ecoar sua indignação. O gesto de Carolina gerou uma reação imediata. Parte dos convidados começou a aplaudir discretamente. Outros se levantaram de suas cadeiras em sinal de apoio. A força da noiva contrastava com a frieza do noivo. E Marcelo, ao ver a noiva ao lado da mãe, começou a perder o controle da situação. "Carolina, levante-se! Não faça esse espetáculo ridículo na frente de todos", disse Marcelo, tentando manter sua autoridade. Mas sua voz tremia. A máscara de homem poderoso estava se desfazendo diante dos olhos de todos. Carolina, porém, não recuou. Com os olhos marejados, mas a voz firme, respondeu: "Ridículo é um filho humilhar a mãe dessa forma. Ridículo é esquecer quem te criou, quem te deu tudo o que você tem. Hoje, aqui, diante de todos, você mostrou quem realmente é." A cada palavra dela, os convidados murmuravam em concordância. Alguns gritavam: "Isso mesmo!" Outros balançavam a cabeça indignados. O clima, que deveria ser de celebração, agora era de julgamento. Marcelo não era mais o noivo admirado, o jovem milionário de sucesso. Ele era o vilão da própria história. E no meio daquele caos, Teresa, ainda com lágrimas contidas nos olhos, olhou para a noiva e sentiu um alívio silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia se levantado em sua defesa. O altar, que deveria ser palco de um casamento, se transformava em tribunal. E a sentença estava prestes a ser dada. Carolina se manteve firme diante de todos, segurando as mãos de Dona Teresa como se fosse sua própria mãe. O silêncio da igreja se transformava em murmúrios cada vez mais altos, até que a tensão explodiu em vozes de reprovação. "Vergonha!", disse alguém no fundo. "Ingrato!", gritou outro. Cada palavra ecoava como um golpe no ego de Marcelo, que agora já não conseguia sustentar o ar de superioridade. Ele tentava recuperar o controle. "Basta! Eu não admito esse tipo de escândalo no meu casamento", vociferou, mas sua voz, antes imponente, soava fraca e desesperada. O noivo milionário, que sempre esteve acostumado a ser aplaudido, agora era vaiado. Os olhares, antes de admiração, eram de desprezo. Carolina se levantou lentamente. O vestido branco balançava com a leveza de quem carregava a verdade. Seus olhos, marejados mas firmes, encontraram os de Marcelo. "Você me pediu em casamento dizendo que queria construir uma família comigo. Mas que tipo de família pode nascer de um homem que chuta a própria mãe no altar? Eu não recebi essa educação. Meus pais me ensinaram que respeito vem antes de qualquer coisa. E se é assim que você trata a mulher que te deu a vida, como seria comigo?" A igreja caiu em silêncio novamente. O peso das palavras dela era mais forte do que qualquer música ou sermão. Marcelo tentou se aproximar, estendendo a mão, como se ainda pudesse reverter a situação. "Carolina, não faça isso. É o calor do momento. Eu me exaltei."
Mas a noiva recuou, afastando-se dele. Não, Marcelo, isso não foi um erro do momento. Isso é quem você é. E eu não vou me unir a alguém que carrega tanta arrogância e desprezo no coração. Um burburinho percorreu os convidados. Alguns se levantaram. Outros balançavam a cabeça em sinal de concordância. O padre, que até então permanecia imóvel, finalmente interveio. Se não há respeito, não há casamento. O altar não é lugar de violência, mas de amor. As palavras do religioso foram como uma sentença. Carolina se virou para os convidados e declarou em voz firme: essa cerimônia não vai acontecer. O impacto foi imediato. Algumas pessoas aplaudiram de pé, outras se emocionaram. Marcelo, por sua vez, ficou pálido, incapaz de reagir. Pela primeira vez, não havia fortuna, status ou poder que pudessem salvá-lo. Ali, diante de todos, o noivo milionário não era nada além de um homem pequeno, revelado em sua pior face. Dona Teresa, mesmo em silêncio, sentiu o coração pulsar de uma forma diferente. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Alguém havia feito justiça. E essa alguém era justamente a noiva, a mulher que deveria ser conduzida por Marcelo ao altar, mas que escolheu se unir à verdade e à dignidade em vez de à arrogância. O casamento, que deveria ser uma celebração, terminava ali, interrompido, marcado por lágrimas, indignação e uma decisão corajosa. O salão da igreja estava tomado por murmúrios, olhares indignados e lágrimas contidas. Carolina, firme em sua decisão, já havia encerrado o casamento. Mas ainda faltava uma voz, a de Dona Teresa. Até então, ela havia se mantido em silêncio, suportando a dor física do chute e a dor emocional de uma vida inteira de desprezo. Porém, naquele momento, todos aguardavam que ela dissesse algo. Ela respirou fundo, ajeitou-se na cadeira de rodas e, com a voz trêmula, mas firme, começou a falar. Marcelo, eu passei a vida inteira acreditando que um dia você entenderia tudo o que eu fiz por você, que se lembraria das noites que eu costurei até os dedos sangrarem só para pagar sua escola, que teria gratidão por cada prato de comida que eu deixei de comer para que você pudesse se alimentar. Eu achei que com o tempo seu coração iria se amolecer, mas hoje, diante de todos, você mostrou que não mudou. Você não me vê como mãe. Você me vê como vergonha. O silêncio foi absoluto. Marcelo tentava desviar o olhar, mas não conseguia. A mãe prosseguiu sem gritar, sem perder a calma. Você sempre me tratou como um fardo. E por anos, eu aceitei. Me anulei, escondi minhas dores, engoli minhas lágrimas. Tudo porque eu acreditava que era meu papel como mãe suportar tudo. Mas hoje, aqui, eu percebi que não devo mais me anular. Não devo mais esperar por algo que você não pode me dar. Respeito. Os convidados ouviram em choque. Alguns enxugavam lágrimas discretas. Teresa continuou. E não, Marcelo, eu não vou te perdoar. O perdão é para aqueles que se arrependem. E você nunca demonstrou arrependimento. Você não me respeita, não me honra, não reconhece quem sou. Então, a partir de hoje, eu vou me respeitar. Eu vou me amar e não vou mais implorar pelo amor de um filho ingrato. As palavras cortavam mais fundo que qualquer tapa. Marcelo, acostumado a dominar situações com dinheiro e poder, estava de mãos atadas, exposto diante de todos. A mãe, a quem ele sempre tratou como frágil, agora era a única que tinha força suficiente para derrubá-lo. Você pode ter dinheiro, status, amigos que te bajulam, mas nada disso vai preencher o vazio que existe em um homem que não respeita a própria mãe. Hoje, você perdeu algo que nunca vai poder comprar. Perdeu a honra de ter ao seu lado a mulher que deu a vida por você. Houve um instante de silêncio pesado, e então aplausos ecoaram por toda a igreja. Não eram apenas por Carolina, nem apenas por Teresa. Eram aplausos pela coragem, pela verdade dita sem medo, pela força de uma mãe que finalmente se colocou em primeiro lugar. Marcelo, derrotado, abaixou a cabeça. O milionário poderoso não passava de um menino perdido diante da grandeza da mulher que nunca soube valorizar.
Quando os aplausos cessaram, a igreja parecia respirar um novo ar. O casamento havia acabado, mas algo muito maior havia acontecido. Carolina seguiu ao lado de Dona Teresa, oferecendo apoio e carinho. A imagem da noiva de branco ajoelhada diante da mãe do noivo ainda permanecia viva na mente de todos. Uma cena de dignidade contra a arrogância. Dona Teresa, emocionada, olhou para a noiva e disse baixinho: "Obrigada, minha filha. Você mostrou o que é respeito de verdade." Carolina sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu só fiz o que era certo. A senhora nunca deveria ter passado por isso." Naquele instante, Teresa sentiu algo dentro de si mudar. Durante toda a vida, ela havia se anulado em nome do filho. Engolira humilhações, aceitado desprezos, acreditando que esse era o papel de uma mãe. Mas agora, diante de todos, ela percebeu que não precisava mais carregar essa cruz sozinha. Ela não podia mudar o coração do filho, mas podia mudar a forma como trataria a si mesma. Respirou fundo e falou, não apenas para Marcelo, mas para todas as mulheres presentes. Muitas vezes nós, mães, nos anulamos por nossos filhos. Colocamos a vida deles acima da nossa, esquecemos de quem somos, esquecemos de nos amar. Fazemos isso acreditando que, um dia, eles vão reconhecer. Mas filhos ingratos existem, e nenhum sacrifício é suficiente para eles. Hoje eu aprendi que não posso continuar me diminuindo por alguém que nunca soube me valorizar. Eu vou viver a minha vida, vou me cuidar, vou me amar. Porque se eu não me amar, ninguém mais fará isso por mim. Essas palavras ecoaram como um sermão. Várias mulheres se emocionaram, algumas enxugavam lágrimas, outras balançavam a cabeça em concordância. Era como se cada frase fosse dita diretamente a elas. Marcelo, em silêncio, sentiu o peso da lição. Ele podia ter fortuna, mas naquele momento perdeu algo que nenhum dinheiro compraria. O respeito da própria mãe e da mulher que deveria ser sua esposa. Dona Teresa então completou: que esta cena sirva de lição. O amor de mãe é grande, mas não é infinito. Chega um dia em que precisamos lembrar que também somos mulheres, que também merecemos respeito, carinho e dignidade. E agora eu falo com você que está me ouvindo. Quantas mães você conhece que se anulam pelos filhos, mesmo sendo maltratadas? Compartilhe essa história para que mais mulheres entendam que amor próprio também é um ato de coragem. Se essa história tocou você, curta, se inscreva e deixe seu comentário. O que você faria se fosse essa mãe? Porque no fim, não é sobre dinheiro, status ou aparência. É sobre respeito e amor verdadeiro.